Já sumiu aqui, então ele já está gravando. Isso, lá, já está gravando. Então, nesse segundo momento, a gente vai falar sobre a trilha de aprofundamento integrada de ciências da natureza com linguagens. Eu espero que dentro do conhecimento que eu tenho de linguagens, eu não sou formado na área de linguagens, eu consiga atender ao máximo as dúvidas do pessoal de linguagens que porventura esteja aqui. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Então, espero que vocês contribuam com as discussões também. Se eu falar, porventura, alguma coisa que seja repetitivo demais, já antecipadamente eu peço desculpas. Mas faz parte do processo. Pode ser que tenha gente que está vendo a primeira trilha de aprofundamento agora. Então, algumas coisas eu vou falar novamente. Mas se sentirem dúvida, quiser participar, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação e a gente dá seguimento a essa parte da ação. Chegou aí para vocês a minha segunda tela, ciclo de monitoramento. Sim, chegou. Ok, muito obrigado. Então, de novo, aqueles combinados. Então, os espaços, quando houver dúvida ou quiser colaborar com alguma coisa ao longo da apresentação, eu vou dar preferência para aquilo que estiver no chat, as perguntas escritas, para fazer nossas apresentações e interação com outros facilitadores. Por gentileza, façam por escrito. Mantenha o microfone fechado durante a fala minha ou de qualquer outro colega, para evitar o excesso de ruídos. Mas se sentirem vontade de contribuir, de falar alguma coisa, questionar, eu não tenho problemas que alguém interrompa, levante a mão, peça a fala. A gente pode ir negociando isso, pode ir falando sem grandes problemas. Com relação à câmera também, acho que é importante que quem quiser deixar sua câmera aberta, é interessante a gente ter esse contato, ainda que mediado por uma máquina, de poder olhar no olho, é importante, é interessante. Então, sempre que possível, eu vou voltar aqui para a tela inicial, vou tirar do compartilhamento para poder ligar a câmera e falar diretamente com vocês. Enquanto eu estiver sozinho na sala, eu vou ficar sem máscara, mas assim que alguém entrar, o Exaltino precisar usar a sala, eu vou falar álcool para tudo quanto é lado e ficar de máscara. Isso talvez interfira na minha voz, mas enfim, vamos seguindo por aí. Acho que alguém falou alguma coisa no chat. Não. É uma ação 4, trilhas de aprofundamento de ciências da natureza. E essa é uma trilha integrada, ciência da natureza e linguagens. Então, ainda estou usando os slides de hoje de manhã, então o moderador está o professor Exaltino e o professor Pedro. O professor Exaltino está circulando aqui na secretaria em diferentes reuniões, então talvez ele tenha participações pontuais, a gente vai ficar comigo mesmo, professor Pedro. Então, a importância dessa oficina para que vocês entendam e consigam analisar as propostas do DRC e sejam capazes de elaborar plano de aula dentro das intencionalidades pedagógicas daquilo que a gente propôs como trilha de aprofundamento. Não conhecer esse documento, apropriar-se das intencionalidades e se aproximar um pouquinho do que a gente quis no momento de redação. Eu acho que isso também é um processo válido, né, de transparência também. E tudo isso para que a gente consiga fazer com que vocês proponham aulas e desenvolver as habilidades de acordo com o que está proposto no documento para
implementação do novo ensino médio com os nossos estudantes. Então, ciência, alimentação e comunicação, trilha de aprofundamento integrada. Então, o ponto de partida que ajudou a explodir essas ideias foi da interação entre ciência e comida. Também, da mesma forma que a outra trilha veio de uma ideia de alguma eletiva, não me recordo o título da eletiva, de qual escola plena utilizou, mas também na nossa tempestade de ideias veio a partir de ideias de eletivas já utilizadas por escolas plenas. E aí, a partir daí a gente foi agregando mais e mais e mais coisas até compor uma trilha. Então, também acho que falar isso para vocês é para mostrar que, às vezes, uma ideia que começou pequena, como uma eletiva, alguma coisa de 40 horas, pode ganhar corpo e fazer um curso de 800 horas, aí, ou de acordo com o que tiver na arquitetura, para compor essa trilha de aprofundamento. Então, comunicação e comportamento, então, são objetos de conhecimento que norteiam as discussões. Segurança alimentar, então, não só ter comida, mas ter uma comida de qualidade, para que essa comida garanta saúde para quem come. E divulgação científica são alguns dos temas centrais dessa proposição. As figuras são... Eu escolhi pensando em figuras publicitárias das décadas de 1950, 60 e 70. É proposital isso. É um momento na história da humanidade em que a publicidade ganhou força muito grande e meio sem regras também. Então, os comerciais eram bastante apelativos, tipo, coma isso, beba aquilo, você vai ser melhor do que outra pessoa. Então, algumas ideias que hoje não se aplicam, inclusive do ponto de vista das relações interpessoais, assim, hoje causariam grandes cancelamentos, como de fato acontecem com empresas quando adotam uma postura um pouco mais agressiva, ou de tom discriminatório. E nas décadas de 50, 60, 70, a coisa era um pouquinho mais solta, até por não ter tantas barreiras legais. Por outro lado, a gente vê com com a internet, como vem acontecendo nos dias atuais, a necessidade de uma nova regulamentação de propagandas. Eu vejo isso com as minhas filhas assistindo o YouTube, por exemplo, e aqueles comerciais que não podem ser... você não pode passar eles, você não pode fechar o comercial, eles também são bastante apelativos e se eu quiser continuar naquele vídeo, eu não tenho o que fazer, a não ser assistir aquele comercial que eu não quis, de algum produto que não faço ideia de por que está sendo anunciado, mas de alguma forma o algoritmo sugeriu aquilo. Isso é um YouTube que adultos e crianças usam, vem qualquer tipo de coisa, e minhas filhas estão assistindo comercial de fogão ou de sabão em pó, e aí depois a gente vai no mercado e fica querendo, vai, compra isso, compra aquilo, e a publicidade faz isso e é intencional, para constranger os pais. Então, isso também faz parte dessas discussões. Então, trazer essas figuras faz parte do meu lado brincalhão de trazer isso. Eu gosto também de frisar que não é porque é uma brincadeira que isso não é profissional, mas eu entendo também que o aprendizado pode e deve ser divertido. Eu tenho isso como postura pessoal. É uma parte um pouquinho mais de discussão das habilidades do documento mesmo. A Valtrícia e a Andrea fizeram uma colocação no terceiro momento sobre as disciplinas eletivas e a construção dos itinerários formativos. Elas passaram bastante sobre os eixos dos itinerários. Então, essa parte aparece
com força aqui nas trilhas, porque elas passam pelos 4 eixos, são divididas em 4 eixos, investigação científica, processos criativos, intervenção sociocultural e, por fim, empreendedorismo. E aí as habilidades gerais passam obrigatoriamente pelos 4 eixos e a sequência a cada 3, elas seguem essa sequência dos eixos. Não é uma sequência, né, pela base explícita, obrigatória, mas é um acordo tácito dentro do Estado que a gente siga essa sequência, entendendo que há uma progressão no verbo, no comando, no processo cognitivo que essas habilidades chamam. Então, se a gente olhar, embora todas elas já estejam em processos cognitivos mais elaborados, a gente vê que o campo da ação, da apropriação das ideias vão aparecer mais lá no 4º eixo do empreendedorismo, onde a coisa materializa mais mesmo em fazer as coisas, e também é o que a gente espera ao final do 3º ano com os nossos estudantes, encerrando suas atividades diretamente com a gente, sobre a nossa asa como profissionais da educação e eles ainda como estudantes, e eles estão seguindo a vida adulta deles e seguindo outros caminhos mediados pelo projeto de vida que a gente ajudou eles a construir ao longo desses anos do ensino médio. Então, também gosto de frisar nesse momento que esses eixos, eles, não é porque eu passei da investigação científica para os processos criativos que eu abandono a investigação científica. Não é porque eu cheguei na intervenção sociocultural que eu deixo de fazer processos criativos e investigação científica. Elas progridem e acompanham ao longo do processo e podem e devem ser retomadas a todo momento, quando a gente estiver num outro módulo, num outro eixo mais avançado, a gente volta nessas habilidades anteriores e sempre reforça a necessidade do que está escrito nessas habilidades dos eixos anteriores. Então, identificar e selecionar processos, analisar dados, isso vai ser tão útil no 1º ano quanto no 3º, posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, isso também é importante nos outros eixos também, por mais que ele está aqui no 1º eixo de investigação científica. Então, não é porque uma trilha de ciências da natureza que processos criativos não é importante, empreendedorismo não é importante, mediação sociocultural não é importante, porque, de repente, esse negócio tem uma pegada mais ciências humanas, tem uma pegada mais de artes, né? E não, na verdade, esse eixo independe da área de formação, né? O grande diferencial aqui nas trilhas, entre a trilha diária, né, uma trilha só de uma determinada área para uma trilha integrada, a gente vai ver com mais ênfase aqui nas habilidades específicas. Eu acho que eu não trouxe aqui, que ficou no slide do começo. Mais uma coisa para eu corrigir no slide antes de mandar para o Hugo. As habilidades específicas, né, aqui elas estão escritas apenas em ciências da natureza, mas na trilha integrada elas vão aparecer com ciências da natureza, e tem também as habilidades de linguagem. Cabe olhar com calma, caso a caso, quais são as habilidades em que foram substituídas por esse ou para aquela área, mas, de maneira geral, essas habilidades específicas dialogam muito bem entre áreas. O texto de ciência da natureza e de linguagem vão passar por levantar hipóteses, buscar, levantar dados e checar fontes. Então, isso é meio que padronizado para todas as habilidades específicas. O objeto de conhecimento, o foco da habilidade, vai ter uma pegada um pouquinho maior para a área, mas isso não quer dizer que não haja um diálogo muito grande. Então, é previsto também, apesar de a gente estar em fase de implementação, mas já está previsto nas discussões, isso ainda vai ser materializado na forma de matriz e outros instrumentos
do Estado para parametrizar e amparar os estudantes e professores, mas é previsto que em alguns momentos específicos o estudante possa deixar de seguir uma determinada trilha e optar por outra, se assim ele desejar. Não é livre assim a qualquer momento, todo ano, todo semestre, mas ele terá essa possibilidade de mudar de ideia. E aí essas habilidades sendo bem parecidas de itinerário formativo, tanto as gerais quanto as específicas, o texto delas permitem que haja um diálogo muito grande e ocorra, minimize a perda caso mude muito o tipo do conteúdo, mas a habilidade está contemplada. Então, independente de eu estar em ciências da natureza, ciências humanas, ou matemática, ou linguagem, ou alguma trilha que eu atender duas áreas de conhecimento ao mesmo tempo, as habilidades vão ser contempladas na sua essência, na sua raiz. Então, as mediações, intervenções socioculturais, independente de ser mediadas por conhecimentos de ciência da natureza ou de alguma outra área, elas são embasadas no agir com ética, com responsabilidade. Então, a gente deve sempre checar a fonte, fazer pesquisas fidedignas. O empreendimento tem que ter um caráter construtivo e útil para a sociedade. Então, tudo isso também alinhado ao projeto de vida. Então, isso, por mais que mude alguns detalhes do texto, da habilidade, a essência é a mesma, né? Então, essas trilhas de aprofundamento de ciência da natureza são divididas em módulos. Cada módulo ela está amarrado a um eixo, né, reforçando que, por mais que se avance nos módulos... Boa tarde, Isaura. Bem-vinda de volta. Então, os eixos eles vão ser retomados nessas discussões. As habilidades podem ser retomadas caso haja necessidade. E ainda que essa habilidade não seja necessariamente trabalhada especificamente, aquilo que foi desenvolvido em termos de investigação científica pode e deve ser retomado conforme a gente avança nos módulos. Então, a primeira questão que nos norteia nessa investigação científica em ciência, comunicação e alimento é o que são alimentos, né? Então, a gente tem os slogans que direcionam, assim, eu queria trazer, acabei não trazendo, a foto de um pacotinho de bolacha que a minha filha comprou esses dias, que estava escrito lá, fonte de fibras. Aquilo é um cookie, aquilo é fonte de manteiga, fonte de gordura e açúcar, né? Por mais que tenha lá uma uvinha passa, um pouquinho de aveia na composição, dizer que aquilo é fonte de fibra é no mínimo questionável. Então, entender o que são alimentos, o que são nutrientes, observar a tabela nutricional. Então, todo esse diálogo entre o que é um alimento, o que é um produto industrializado, rotulado, o que esse rótulo está tentando nos comunicar, faz parte dessa discussão. Então, dentro das ciências da natureza, eu posso pensar tabela nutricional, deterioração e processamento, então isso vai também influenciar o tipo de embalagem, tópicos em anatomia, fisiologia, histologia. Então, comer um alimento que é altamente energético, tem uma quantidade de açúcar e gordura muito alta, que tipo de alterações isso pode me causar, que tipo de moléculas compõem isso. Então, pensar no intercâmbio entre investigação científica, literatura e linguagem, eu posso pensar em leitura, produção de textos, de divulgação científica para fazer essa interface. Mapas mentais são recursos artísticos muito importantes, podem ser lindíssimos e têm o seu papel de comunicar. Então, usar o mapa mental
não só como estratégia de ferramenta pedagógica, mas estudar a conceituação de mapa mental. Então, é um meta-estudo, é o estudo do mapa mental, e pensar isso como, de repente, uma estratégia, como um trabalho em que eu alinhe as linguagens, as expressões artísticas, como forma de expressar e organizar pensamento. E isso também como estratégia que é utilizado quando a gente vê algumas propagandas mais complexas, alguns fluxogramas, quando a gente vê infográficos, e tem uma preocupação artística em nos vender e nos informar alguma coisa. Então, também acho importante que o pessoal da linguagem, a gente trabalhar a questão da não neutralidade dos textos, mesmo dentro da ciência. Então, sempre tem uma intencionalidade por trás, tem a ótica de quem escreveu, e isso não é isento de suas próprias conceituações e entendimento de mundo. Então, isso eu entendo dentro da ciência como algo muito normal e passível de contestação, e faz parte do fazer científico ser questionado. Mas, às vezes, as pessoas também colocam isso não é cientificamente aceito, e aí tentam desqualificar alguma coisa e levam as discussões para o campo pessoal, por mais que, de repente, tenham intencionalidades por trás das escritas. Então, é um campo para discussão, para debates muito grande, e isso é muito interessante por si só. Então, quer dizer que tudo na ciência é questionável, então eu posso questionar tudo e invalidar tudo, e não é bem por aí, veja bem. Então, essa curadoria de fontes também é algo muito importante a ser trabalhado dentro de ciências, mas também importante dentro de linguagens. Então, isso também traz pano para discussão e material de debate, de construção de conhecimento muito interessante dentro dessa proposta. E como a indústria alimentícia se municia dessas informações, inclusive, para tentar nos vender coisas. Então, isso também é muito legal, a gente parar para analisar e discutir, levar isso para a sala de aula, né? Nossa, então esse alimento aqui contém suco natural, então quer dizer que ele é igual eu espremer uma laranja e tomar esse suco? E aí você olha assim, não, ele contém suco de laranja, aí você vai ver na composição, ele tem água, ele tem açúcar, ele tem essência, ele tem suco de maçã, e aí ele traz lá depois, na ordem dos ingredientes, né, lá no final ele vai ter essência idêntico ao natural de laranja. Então, quer dizer, nem a laranja de verdade não tem o gosto de laranja naquele suco de laranja de caixinha, que também não é suco, por isso você olhar com calma no rótulo, você vai ver que está escrito néctar, então aquilo não é suco, aquilo é água com açúcar. Então, aquilo faz bem para quem, né? Então, tudo isso, a indústria alimentícia e publicitária trabalha assim, no fio da faca do que é legal, o que é o que é imposição, o que está empurrando alguma coisa para você. É lógico que eles sempre falam assim, você tem a opção de não comprar isso, mas para o público geral, leigo e pouco instruído, muita coisa passa batido, ou às vezes a gente opta por isso também, né? Não vamos ser hipócritas, quem não gosta de um sorvete ou de um refrigerante de vez em quando, né? Um sandubão daquele igual do slide anterior, bem gordurosão do carrinho do tio da esquina. Então, mas a publicidade se municia disso também para tentar induzir o consumo, não necessariamente daquilo que você precisa. Então, são discussões que valem muito ali dentro dessa investigação científica do que são alimentos, né? É um pouco do que a gente tentou trazer para aí. O próximo eixo seriam os processos criativos. Então, funções da embalagem, então elas servem para conter, proteger, informar e vender.
Então, aumenta também aí a publicidade nos gêneros alimentícios, tipologia, padrão de cores. Então, tudo isso são coisas que são estudadas dentro da publicidade, da propaganda. É lógico que a gente não está falando num curso superior de comunicação aqui, mas são coisas mais básicas, né, que aparecem em tópicos de linguagem nas artes, que podem ser aprofundados, né? Que tipo de informação esse rótulo está tentando falar. Então, ele escolheu uma letra mais gordinha, está tentando mostrar que esse produto é fofinho, e isso tem um caráter afetivo, uma escolha de umas letras mais robustas. Então, esse produto é forte, vai me fazer saradão. Então, isso tem uma intencionalidade na escolha da fonte, na escolha das cores. Então, tem dentro de arte, a gente trabalha bastante isso vem isso pode estar aliado também com as ciências, quando a gente pega tópicos em neurociência e tenta entender como esses conhecimentos de áreas diferentes dialogam, e a gente pode usar isso a favor, não só pensando assim no lado nefasto da publicidade, mas pensar isso também, né, em montar os nossos slides para tentar atingir um público diferenciado, melhorar a nossa qualidade de aula e a comunicação dos nossos estudantes também nos trabalhos que eles nos apresentam. Então, prazo de validade, o tempo de prateleira. Então, o leite longa-vida, o que isso significa? Significa que o trem está 1 ano sem estragar, né? Quantos processos tem ali para que ele não estrague? Quantos produtos potencialmente danosos tem ali dentro daquele leite longa-vida, mas ele não estraga, aquilo é muito bom, né? Então, os enlatados também. Então, isso também pode ser interessante. Os polímeros, seja na fabricação de algum tipo de alimento, seja na composição da sua embalagem. Então, a composição, classificação e destinação das embalagens, a gente faz a ponte com a trilha anterior. O desenho como uma técnica por si, como uma ferramenta de comunicação, de linguagem, e como isso aparece também, às vezes um desenho super simples, ele explica muita coisa. Então, isso também pode ser utilizado como objeto de estudo, objeto de conhecimento, o desenho em si. Não necessariamente nosso estudante vai ser um desenhista profissional, mas ele, de repente, pode ter um talento que a gente não conheça, e que isso é muito importante na sua vida pessoal. Eu venho de uma família que as pessoas desenham bastante. Eu parei os meus treinos de desenho, ele funciona muito bem em sala de aula para mim. Eu sou aquele professor que desenha os esquemas, são desenhos horrorosamente feios, mas são funcionais. E aí, quando alguém pergunta, não entendeu o que é que desenha, eu sou o tipo de pessoa que fala, eu quero que desenhe, porque funciona visualmente para mim. Então, esses slides que eu faço, que eu gosto de escolher as figurinhas, são coisas que eu aprendi e que eu carrego na minha vida. Por que isso não pode ser um estudo formal dentro da escola, e que a gente use isso para descobrir talentos entre os nossos alunos, nossos estudantes, de maneira geral? Então, a gente tem que pensar coisas que vão descobrir potencialidades e dar leque de opções para que eles explorem. Eu fiz isso porque eu tenho uma família que todo mundo desenha, então isso me traz alguma habilidade para a minha vida pessoal, profissional, que é interessante, mas isso não foi estudado formalmente na escola. Então, a gente tem a oportunidade de trazer isso de alguma forma no currículo, e isso ser explorado intencionalmente. Então, a gente pode descobrir novos talentos aí, alguém que parou no meio do caminho e faz aquele desenho tosco que funciona, e, de repente, alguém que queira progredir nisso daí, estudar publicidade, propaganda, ou qualquer outra coisa, ser um artista, novo Andy Warhol, e brincar com essas cores, ou não, enfim, aí vai também da escolha do projeto de vida de cada um. Mas esses processos criativos, aliado com linguagens, têm um potencial imenso
né? E aí a gente sempre vai fazer a amarra dentro da temática, que é alimento. Então, a gente pode usar isso, né, como também papel de discussão, de construção, até como brincadeira aí da venda desses produtos. Lá na frente, isso pode ser resgatado, por exemplo, na hora de fazer um determinado empreendimento. Se eu quiser criar uma marca de rapadura em pedacinhos, que tipo de embalagem, que tipo de linguagem, né, a gente vai ter que fazer para vender o nosso produto artesanal, nossa rapadura. Mas, enfim, nesse momento aqui é explorar essa criatividade, desenvolver essas habilidades. Lá na frente, isso vai ser resgatado a partir do empreendedorismo. O próximo módulo, mediação e intervenção sociocultural, alimentação e energia. Então, aqui, pela proposta do eixo, ele tem esse caráter de chacoalhar a sociedade mesmo, de chegar às pessoas, de sair do imediatismo da sala de aula e entrar nos corredores da escola, de sair dos portões da escola e chegar em casa e, de repente, ampliar isso para os bairros e quem sabe, ganhar os rádios e os canais no YouTube ou qualquer outro lugar. Então, pensar também em avançar os objetos de conhecimento que possam permitir essa intervenção sociocultural dentro da temática alimentação, mas também usar os instrumentos da comunicação para que essa intervenção aconteça. Então, eu posso usar de narrativas gráficas, histórias em quadrinho, ferramentas audiovisuais ou qualquer outra coisa que eu tenha à disposição. Lógico que eu não vou usar aquilo que eu não tenho, mas eu posso pensar em jornais, em folhetins, fazer infográficos, cartazes, usando instrumentos construídos dentro das habilidades de linguagem para transmitir informações, informativos para a população. Então, se eu fizer uma pesquisa lá da pesquisa da iniciação da investigação científica e descobrir que no meu bairro tem uma alta incidência de obesidade, sedentarismo ou de algum outro tipo de doença relacionada à alimentação, embora não tenha muitos bairros, o índice de alcoolismo não seja elevado, mas tem bastante casos de cirrose, isso pode estar associado ao consumo de frituras. Então, de repente, essa investigação vai embasar uma intervenção em que eu vá fazer, por exemplo, uma série de informativos de rádio, numa rádio do bairro, uma associação popular, uma rádio da escola, se tiver, cartazes, folhetins, campanha nas feiras, nas reuniões de bairro, para que eu consiga informar as pessoas sobre os malefícios de um determinado padrão de comportamento alimentar e, de repente, propor alternativas que sejam, pode ser que não seja tão gordurosamente gostoso, mas que seja mais saudável. Eu posso, em vez de comer batata frita, eu posso fazer chips de batata assada. Então, a gente também tem essa pegada da intervenção sociocultural por meio de informativos, de receitas, né, de diferentes formas de divulgação. E isso pode estar trabalhado com diferentes habilidades de linguagem. E, claro, se a gente está falando isso em alimentação, em ciência, isso também parte de uma informação científica e objetos de conhecimento relacionados aos diferentes componentes da área. Então, termoquímica aplicada ao metabolismo, toda a questão do metabolismo, a energia dos alimentos e a energia mecânica, toxicologia dos alimentos, eu falei da cirrose, doenças e distúrbios associados à alimentação, e aí texto dissertativo, argumentativo, semiótica. Então, são vários objetos de conhecimento, várias temáticas que não restringem a essas, outras podem ser acrescentadas. Não preciso trabalhar todas essas, então eu tenho que dimensionar o meu tempo de aula, o tempo do módulo dentro da proposta, aliado ao projeto de vida dos estudantes, aquilo que eu tenho de recursos humanos
tecnológicos e financeiros da escola e das parcerias que eu tenho ou não, e chegar num bem bolado aí como proposta dentro da eletiva, aliando ciência e comunicação com alimentação e essa intervenção, mediação sociocultural pela linguagem. Alguém abriu o microfone aí, queria falar alguma coisa? Se alguém quiser perguntar, pode usar o chat, eu vou dar uma olhada aqui se alguém perguntou alguma coisa. Professor Alfredo Soares, boa tarde. Professor Isaura, já respondi. Tainá, Luzi, então, boa tarde aí a todas e a todos. Então, continuando aqui. E aí a gente chega finalmente no próximo, que é empreendedorismo. Então, como sugestão aqui, conservação e reutilização de alimentos. Então, a gente pensar toda aquela discussão sobre os alimentos processados, e aí tem essa pegada atual da gourmetização das coisas, isso tem valor agregado, que é um termo que pessoalmente eu não gosto, mas muitas pessoas usam, então também tem seu valor. Então, uma coisa que é feita artesanal, então isso pode ser valorizado. Então, se você fez uma investigação científica, você sabe que aquele produto é feito só naquela determinada região, de maneira quase artesanal, então ele tem um papel cultural ali, então isso vem na sua intervenção cultural. Então, Eu 5 meses já. Ok. Então, isso... Até perdi o foco aqui. Então, são situações que podem ser utilizadas nesse projeto de empreendedorismo, pensando na finalidade do curso desse estudante, e está concluindo o ensino médio, e ele vai tocar a sua vida para além dos muros da escola. Então, ele tem um projeto de vida, ele tem um empreendimento pessoal. Então, a gente pega os objetos de conhecimento de ciências da natureza e os de linguagem para ajudar no projeto dele, que pode ser um empreendimento, pode ser um tipo de um produto que ele está tentando vender, está tentando fazer, pode ser uma coisa da turma, da sala, então pode ser um projeto que acaba ali, ou pode ser um projeto que eu acompanhe, né? Tem um menino que ficou famoso por participar desses programas de televisão, de culinária, que fazia um curso, e dentro do curso ele, para bancar os custos da graduação, ele passou a vender brownie, que é um tipo de bolo, e acabou que ele mudou de curso, ganha muito dinheiro hoje vendendo brownie por aplicativo em várias cidades do país, com a marca dele, né? Ele mesmo não deve fazer mais nada desses brownies, enfim, mas é uma receita fácil de achar na internet, minha filha faz, mas ele conseguiu agregar muitas coisas nesse empreendimento pessoal. Então, de repente, nossos estudantes, até por fruto das suas dificuldades, possam pensar no seu projeto de vida e descobrir, por meio dessa trilha de aprofundamento, um veio culinário artístico que eles não conheciam. Então, a gente trouxe ali como possibilidade de explorar e aprofundar os objetos de conhecimento da área, das áreas, né, química dos conservantes, processos fermentativos aplicados nas indústrias, conservantes naturais e ancestrais. Então, se a gente pensar lá nas especiarias, né, por que
o mundo girou, criaram navios para atravessar o mundo e chegar no Brasil, se eles, qual que era a necessidade tamanha de canela e de outras, de pimentas e outros produtos, de outros ingredientes, a demanda por conservar alimentos. Então, isso move o mundo, e já movia há muito tempo atrás, e isso é uma verdade até hoje. Então, tópicos em microbiologia de alimentos, então não estamos falando num curso técnico de alimentos, ou necessariamente, ou um curso em graduação em engenharia de alimentos, mas são tópicos que avançam daquilo que aparece como objetos de conhecimento da formação básica e permitem um aprofundamento de conhecimento dos nossos estudantes, em alguns objetos de conhecimento da escolha dele ou dela, né? Então, figuras de linguagem, retórica e estratégias argumentativas vêm também como instrumentos de linguagem e outros objetos de conhecimento de linguagem que não é da minha formação. Então, se realmente houverem falhas por aí, eu já peço perdão antecipado, mas também aceito contribuições, e tudo isso junto, misturado, fecha o empreendedorismo, pois ele resgata ali todas as ideias trabalhadas nos eixos anteriores e fecha no empreendedorismo, e o final do ensino médio desses nossos estudantes, que vão empreender com uma formação científica inicial, com um pouco de criatividade exercitada, com uma noção de intervenção sociocultural e com ideias para sobreviver, e tudo isso junto e misturado. E aí, aqui vem o plano de aula sugerido pelo professor Exaltino. É um plano de aula do módulo 4, que seria do empreendedorismo, em cima de conservação e reutilização de alimentos. Ele traz a habilidade de itinerário formativo de Ciências da Natureza número 10, que é avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às ciências da natureza, como esses conhecimentos podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. O objetivo da aula seria propor propostas empreendedoras por meio da análise das diferentes propriedades físicas, químicas e biológicas de compostos orgânicos de origem vegetal ou animal para minimizar impactos ambientais. Então, um objeto de conhecimento da física, ele traz ali transformação e conservação de energia nos processos industriais, da química dos conservantes e dos corantes, e na biologia os processos fermentativos aplicados nas indústrias. Uma metodologia seria a aprendizagem baseada em problemas, e tem um roteiro, tem alguns passos, e o problema seria gerando energia a partir de resíduos lácteos. Então, ele traz o problema que para cada tonelada de leite cru processado, a indústria de laticínios gera de 0,4 a 60 metros cúbicos de efluentes que normalmente seriam descartados. Então, esse é um problema. Será que ele não pode ser utilizado de outra forma? Não tem algum outro processo que poderia ser utilizado para diminuir esse resíduo? Que outro produto, que outros subprodutos poderiam ser gerados a partir disso? Então, a organização dos estudantes serão em grupos de 10 a 12 estudantes, seguirão um roteiro, serão apoiados por um tutor, professor, e dentro desse grupo haverá um deles que será o coordenador desse problema, e o outro será o secretário, que vai fazer o relato do que foi debatido dentro dos grupos. Então, os passos da aprendizagem baseada em problemas. Então, o primeiro ponto seria esclarecer frases e conceitos confusos na formulação desse problema.
Depois seria definir o problema, descrever exatamente que fenômenos devem ser explicados e defendidos. Então, a mediação do professor vem nesse viés de corrigir, verificar o que é que eles já têm de conhecimentos prévios e direcionar para o problema proposto. E aí vem um papel muito importante, um passo muito importante, que é a chuva de ideias, o brainstorm, e é para usar os conhecimentos prévios, o senso comum dos próprios estudantes e tentar formular o máximo possível de explicações, né, por mais absurdas ou não que elas sejam. E aí, o próximo passo seria detalhar as explicações propostas e tentar construir uma teoria pessoal coerente e detalhada desse processo subjacentes aos fenômenos. Vale ressaltar que, nesse momento, a gente está no módulo 4, então, alguma coisa de conhecimento científico eles já tiveram, já passaram por esse módulo. Então, por mais absurdo, senso comum que tenham, muitas coisas eles podem usar desses conhecimentos prévios do próprio itinerário formativo, da própria trilha de aprofundamento, para fazer o trabalho de curadoria dessas informações. Então, depois vem o passo de propor temas para aprendizagem autodirigida, né, em que aí realmente o estudo fica com maior responsabilidade pelo próprio estudante e dentro do grupo, e aí procurar preencher as lacunas do próprio conhecimento por meio do estudo individual e, por fim, compartilhar as próprias conclusões com o grupo e procurar integrar os conhecimentos adquiridos em uma explicação adequada dos fenômenos, comprovar se sabe o suficiente e avaliar o processo de aquisição de conhecimentos. E aí a autoavaliação é parte muito importante dessa dinâmica. A mediação acontece ao longo de todo o processo, então pode-se combinar vários momentos síncronos ou assíncronos para que essa mediação aconteça. Então, isso depende também de cada estratégia, de cada professor, baseado no seu problema. Então, neste momento, a gente pode abrir aqui para as nossas discussões. Gostaria de ouvir vocês, aceito contribuições. Não está aí no slide, mas em que pese a nossa dinâmica de grupo aqui interno, eu faria uma proposição diferente para esse plano de aula, para apresentar para vocês. Não invalida o plano de aula do professor Exaltino, muito pelo contrário, tanto que aí o dele está melhor que o meu. Mas eu faria algo lá no primeiro eixo da investigação científica, alguma coisa relacionado à leitura de rótulo e daquelas tabelas nutricionais que tem nas embalagens dos produtos. É uma proposta de repente, tentar construir uma dieta, uma refeição, um dia, dentro daqueles valores diários propostos que aparecem nas tabelas nutricionais. Então, discutir o que é esse conceito dos valores diários, o que é essa dieta, quem é essa pessoa que é pensada internacionalmente nesses valores diários propostos ali, e a dificuldade enorme que seria conseguir fazer uma dieta ideal dentro do que está informado nos rótulos dos produtos. Né? Então, alguém quiser se manifestar, tirar dúvida aí com o professor Exaltino, o plano de aula que ele propôs, ele acabou de entrar na sala, então vocês podem se manifestar aí um por vez, de preferência, para a gente não tumultuar, e é isso aí. Isso eu vou ver aqui no chat o que apareceu, mas pode ir falando, gente. O professor André pediu o link do material, o Hugo já disponibilizou o link da... ok. Falou ali que ele vai disponibilizar. E aí eu reforço, o Hugo também pode disponibilizar depois,
os links dos materiais produzidos dentro dessa proposta ali no BNCC em Mato Grosso, que tem as versões preliminares entregue para o Conselho Estadual de Educação do documento como um todo e suas partes, e os diferentes materiais de apoio também que devem ser lidos por vocês, e que possa servir como pílulas de inspiração nos diferentes trabalhos. Se quiser abrir o microfone, obrigado, professora Isaura, pelo elogio, professor André também. Pode abrir a câmera, eu quero, se possível, olhar no olho de vocês, ainda que intermediado por uma máquina. Bom, enquanto isso, eu vou disponibilizar o link da avaliação e da lista de presença. Então, a lista de presença da trilha integrada, eu vou colocar agora. A ideia sobre reaproveitamento de alimentos e transformar em energia. Assim, tem, acho que no momento anterior, dentro da trilha anterior, se não me engano, foi até a professora Isaura mesmo, ou uma outra professora, que comentou sobre os biodigestores. Então, também é uma possibilidade de a gente reaproveitar os resíduos para fazer fermentação e, de repente... Oi. No meu projeto de biodigestor, eu tenho... ano passado eu só fiz o projeto, a gente montou, começamos e falamos também sobre a que serve. E, na realidade, a ideia era que a gente usasse o resto dos alimentos da escola e também dos resíduos animais que ali ficam, né? E transformasse esse material em energia e usássemos o resíduo para, no futuro, como na pandemia não tem como, tá montado já o biodigestor na escola, usasse o resíduo, no caso, no jardim ou numa horta. Esse é o projeto, tá escrito, a gente apresentou na live no dia 12 de dezembro, na live das escolas plenas, mas o projeto não terminou, não, e é por isso que eu falo, estamos fazendo sim. É complicado, mas eu gostei das ideias que vocês passaram agora, quero parabenizar vocês, e que tenha outros e outros cursos para a gente ficar melhor. Que é importante a reciclagem, a nossa reciclagem. Obrigada. Legal, obrigado pelo depoimento. Isso cresce muito a nossa discussão. Só tem a ganhar com participação das pessoas e com seu depoimento, assim, eu fico felicíssimo. Aí, para todos, eu mandei também o segundo link que eu acabei de mandar, é da avaliação. Então, por gentileza, avaliem esse segundo momento, dá para selecionar ali, né? Se tiver alguma crítica, sugestão, sejam sinceros na sua avaliação. Se não me engano, é anônima, então aquilo que for construtivo, com certeza a gente vai ler com carinho e vai tentar acatar. Envia o link da presença das 14 horas, porque o chat não estava ativo para mim, eu não consegui ver. Quando reiniciei o computador, tinha pausado para iniciar o segundo momento. Vou, então, pegar a lista do primeiro, essa avaliação, trilha de aprofundamento da área de conhecimento. Gente, meu paulistês saiu hoje, não sei como.
sei lá quantos anos que eu não moro mais em São Paulo e vem esse momento. Bom, eu acho que é essa daí que é do primeiro momento de hoje à tarde. Aí a Maria Paula comentou, a Isaura, que realmente formação é muito importante, de fato. E eu acho também uma coisa que eu gosto de comentar sempre que possível eu tive uma experiência como vendedor de livros nos anos anteriores e eu acho que é bacana conseguir vender livro porque é uma coisa que eu gosto. Então, eu não ia jamais conseguir vender carro porque é uma coisa, eu não gosto de dirigir. Então, se a gente é professora, está em sala de aula, então a nossa venda, o que a gente tem que oferecer é conhecimento, é gostar de estudar. Então, eu preciso vender essa coisa. Então, eu tenho que gostar de estudar para ensinar alguém a gostar de estudar também. Então, acho que isso é muito importante. Então, a gente também pode se apaixonar pelo conhecimento, por essa sede de aprender. E se a gente consegue contaminar os nossos alunos, nossos estudantes com isso, por mais que a gente não atinja todos os nossos objetivos com eles, se a gente conseguir contaminar um pouquinho com essa sede de conhecimento, com a busca do aprendizado, isso a gente já ganha muito. Né? Obrigado a Luzi pelas palmas. Acho que a palma se estende a todo o grupo, todo mundo que participou do evento até agora, todo mundo que está na sala, quem entrou e saiu, por qualquer motivo que seja, sacrificou para estar aqui. Vocês todos estão de parabéns, todas também. Tem mais um momento das rubricas mais tarde. Eu acho que a gente ainda tem um certo tempinho aqui. Quem quiser contribuir ainda, será uma contribuição muito bem-vinda. Eu vou só dar uma olhada ali, o que tem. A gente teria ainda uns bons minutos ainda de reunião. Aí, permanecendo aí sem grandes participações, bem como grandes dúvidas, a gente já pode, de repente, encerrar por aqui, fechar a gravação, mas caso alguém ainda tenha uma perguntinha de última hora, a gente tem tempo. Novas mensagens ali, vamos ver. Obrigado a você, Fernanda. Ok, é isso, gente. Obrigado pela participação. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí a gente se vê em outros momentos. Até Pedro, logo. Oi. vou só jogar no chat aí o link das rubricas? Isso, eu tô copiando aqui. Okay. Aí, pessoal, deixa eu confirmar, acho que é 17h20. 17h20. Esse link grandão que eu joguei aí, às 17h20 a gente vai falar, vai ser bem rapidinho, sobre as rubricas. Aí, nesse caso, são todos na mesma sala. Então, se caso algum outro professor tiver dúvida, perguntarem para vocês, pode passar esse mesmo link. Tá joia? Obrigado, gente. Valeu, Hugo. Obrigadão. Bom trabalho ainda para você. Então é isso.